Amado Teixeira de Moura. Além de apadrinhar algumas crianças, ou seja, de colaborar financeiramente, tanto quanto pessoa física, quanto meu marido como empresa. Atualmente, o que eu tenho doado como voluntária é o meu tempo e a minha disposição para ajudar as crianças e os profissionais que trabalham no Terra Livre a meditarem, até um tempinho onde eles consigam acalmar as agitações, acalmar a mente e ajudar na concentração. Sentar um pouquinho junto e baixar a confusão e elas sentarem em roda e conseguirem meditar. Hoje a gente vai prestar atenção na nossa respiração. Prestar atenção no ar que entra. Isso não só ajuda para o momento, mas ajuda internamente a elas a conseguirem perceber que elas conseguem se acalmar, independente da confusão que esteja lá fora, independente dos problemas que elas estejam vivendo, do sofrimento que elas estejam passando. Elas próprias conseguem voltar a um centro de mais tranquilidade. E, por outro lado, também ajuda muito na questão da concentração. As crianças pequenininhas, por exemplo, de 5, 6 anos, depois quando elas forem para a escola e precisarem sentar e ouvir uma aula de matemática, e, se concentrar numa aula mais teórica, a concentração é fundamental. Então, elas aqui aprendendo a ficarem 5 minutinhos meditando, olhando para uma coisa bonita, prestando atenção na respiração, ajuda bastante. Isso, olha, que boa postura, muito bem. Na verdade, a gente se acha muito separado de todo mundo, né? Só que, na verdade, não é, né? Existe uma interdependência clara entre tudo. Então, para começar, quando você compartilha os seus recursos, por exemplo, com uma causa como a do Terra Livre, você acha que você... Primeiro, pessoalmente, esse é um relato que a gente ouve sempre de doadores voluntários, que você chega achando que você vai ajudar, mas você se sente gratificado por aquela ação. Então, essa é uma primeira coisa nítida que acontece. E a segunda é um pouco essa interdependência que eu acredito muito. Por exemplo, se a gente pega exemplos radicais em cidades muito grandes, onde tem violência, uma favela, às vezes, do lado de um condomínio muito rico. Parecem coisas separadas, mas elas são completamente interdependentes. Então, se a gente não olha para aquelas pessoas da favela, se o condomínio não olha para a favela com respeito, com dignidade e buscando trançar ações, né, chega num momento que acontece o que acontece sempre, né? A violência sobe e começa a incomodar esse condomínio. Só que a gente só olha para essas situações na hora que incomoda a gente. A gente só lembra de dizer que a menoridade penal deveria baixar ou que deveria prender alguém quando aquele alguém passou a me incomodar. Mas será que se eu ajudasse aquele alguém desde pequeno apoiando uma causa, a que ele tivesse oportunidades iguais, a que ele pudesse estudar, a que ele pudesse trabalhar, a que ele pudesse ter lazer, né? Esse alguém teria mais oportunidades e aí ele ia cooperar comigo. Eu coopero com ele e ele coopera comigo, né? Se eu não coopero com ele, ele não coopera comigo, né? Então, ao invés de só cobrar a ação do outro, se eu, percebendo que o outro está numa situação de dificuldade, eu compartilho o que me excede muitas vezes, eu ajudo ao outro a também ter oportunidades, aquilo volta para mim, é inevitável. Então você não está dando nada e perdendo nada. Você está entregando alguma coisa que hoje para você tem e você vai estar recebendo coisas também. Não é uma via de mão única. Lixo é bom? Lixo é bom? Acho que é importante a gente lembrar assim, do poder de uma intenção pura, assim, de uma intenção que vem do coração e valorizar isso. O Terra Livre nasceu dessa intenção pura da MITS, que contagiou outras pessoas e essas pessoas contagiaram outras e outras. Como é bonito uma coisa que vem do coração ter crescido e ter durado tanto tempo e contagiado tantas pessoas de uma forma muito legal. Quando começou no Rio, as ações eram ainda em orfanatos e lugares diferentes, porque a gente não tinha uma sede, né? Então, ora era doar roupa, comida, tempo, brincadeira
para moradores de rua ou num lugar de crianças, por exemplo, que marcou muito, crianças que eram filhos de aidéticos, então era um orfanato onde a gente visitava. Em 98, depois que a gente veio para cá e passou a ter essa sede aqui em Aparecida, ficou mais fácil essa interação, tanto com as crianças quanto com os funcionários. Qual o significado disso tudo para você? Acho que significa a persistência de muita gente e uma certeza no coração com a vontade de servir, porque as dificuldades são absurdas. E a certeza do que você pode doar e de que, de fato, Terra Livre é útil para as crianças e para os adolescentes, prova que ela foi maior do que todo o cansaço e dificuldades de nãos infindáveis que a gente recebeu ao longo desses anos. Eu gostaria que a gente conseguisse se estabilizar como modelo, que pudesse ser de fato replicado. Replicado como não só uma semente que foi plantada, mas uma árvore que cresceu bonita, com folhas e frutos, que de fato alimentaram muita gente, né? Alimentaram não só as crianças e os adolescentes a quem a gente serve, mas alimentaram aos voluntários que doam os seus serviços, alimentaram os profissionais que são pagos e que trabalham no Terra Livre, ou seja, houve um crescimento, um amadurecimento de todo mundo. Dá uma emoção pensar na quantidade de pessoas que foram tocadas por essa vontade pura de compartilhar a igualdade, de enxergar o outro de fato como igual, de servir, de acreditar que todo mundo poderia e deveria ter acesso a tudo, né? A direitos que a gente chama de fundamentais e que estão longe de ser realidade, né? É se conseguir oferecer a pessoas que momentaneamente estão numa situação de dificuldade coisas que eu consigo oferecer para o meu filho. O mesmo professor que dava aula para o meu filho de capoeira num lugar caro, onde eu pagava caro para isso, a equipe dele e ele davam aula de capoeira aqui no Terra Livre. Ou seja, o que a gente conseguia oferecer para as crianças que nunca conseguiram pagar o lugar caro era a mesma qualidade do que crianças que têm oportunidades melhores vivenciam. Então, acho que aí a gente consegue a tal da igualdade que eu falei, oferecer oportunidades mais iguais. Porque, de fato, não tem diferença essencial entre uma pessoa que tem muitas posses e uma pessoa que não tem, né? Ela vem do mesmo lugar e ela vai para o mesmo lugar. Então, essa essência de humanidade que a gente tem que honrar e respeitar, oferecendo essas oportunidades iguais para todo mundo.